Aleluia. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de hoje, ela se chama: esteja sobre nós o seu amor. Muitas vezes, durante o período da oração, vocês já ouviram eu citar esse versículo, Salmo capítulo 33, verso 22. E que amor é esse? Obrigado, irmã. É o amor do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. É algo que não tem como mudar. É uma verdade imutável. Por mais que possam falar alguma coisa, o amor de Deus sempre estará sobre as nossas vidas. E uma dessas demonstrações de amor do nosso próprio Deus está lá em João 3,16, que você sabe este versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maior demonstração de amor que teve para nós, porque Ele entregou o seu Filho. Eu não teria essa ousadia e essa coragem de entregar um filho meu. Ainda mais agora que está chegando a Isabela, eu não teria coragem. Mas Deus, Ele entregou o seu filho, por amor a mim, por amor a você. Esse é um amor impressionante, não tem descrição em nenhum vocabulário da terra que possa compreender esse amor pelas nossas vidas. É o amor do Senhor Jesus. E eu refletindo sobre isso, mesmo assim, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 fala: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então, quando nós vemos que acontece a queda do homem no Éden, Deus não foi pego desprevenido, Deus não foi pego ali de surpresa, porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós já aprendemos isso aqui no domingo passado, não vou voltar a falar, mas o que nós podemos pensar é: Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, porque em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, antes que houvesse o ID, o ID não, antes que estivesse no princípio criou Deus os céus e a terra, antes que houvesse o princípio, Ele já era Deus, Ele já estava lá, Ele já pensava em nós, Ele já sonhava, não sonhava porque Deus não dorme, não existe Deus sonhava, mas Ele já tinha um plano para as nossas vidas, antes da fundação do mundo. Para que Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o Senhor está nesse lugar. E aconteceu algo muito interessante aqui durante o mover do culto, porque muitos de nós não fomos irrepreensíveis, porque o pastor teve que falar: tá todo mundo aí? Por que é ser irrepreensível? Que não dá margem à repreensão ou censura. Nós estamos nesse lugar, nós fomos escolhidos por Ele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Quando nós entramos por aquela porta, nós temos que estar nesse momento focado em adorar ao nosso Deus, porque a mensagem que é falada nesse altar é uma mensagem que é falada aos nossos corações, que vai nos edificar, que vai nos purificar, que vai nos transformar. Mas se nós estivermos pensando o que vai acontecer o amanhã, ou pensando que nem o pastor falou em um determinado jogo, de nada adianta nós sairmos de nossa casa e vir para cá, porque nós vamos permanecer da mesma maneira. Nós vamos entrar e sair e reclamar: ah, mas a palavra não falou comigo. De nada adianta. Outra demonstração de amor que o Senhor tem por nós está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que fala:
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas você pode estar pensando, mas essa palavra foi para Jeremias, que Jeremias estava com seus questionamentos. O Senhor falou para ele que eu te escolhi, mas nós fomos escolhidos pelo nosso Senhor. Houve uma corrida que na hora do nascimento, e você foi o escolhido para nascer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Esse é o amor do nosso Deus. Um testemunho rapidinho. O nascimento, a vinda, da Isabela é algo de Deus. Porque lá atrás, eu e minha esposa passamos por um momento difícil, de uma gravidez anembrionária. Quem não sabe o que é isso, que gera-se ali a bolsa, o saco gestacional, mas não tem nada lá dentro. E aí? Onde está a criança? Passamos por aquela fase de luta. Aí veio, mais para frente, um médico falando: vocês não vão conseguir mais ter filhos. 2 está bom demais. Você tem um problema, você não consegue ter mais a quantidade de espermatozoides. A sua esposa tem um problema ali no ovário, nas trompas ali, não tem como. Tenta fazer uma inseminação artificial. Só que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para nossas vidas. Às vezes questionamentos é o porquê que eu nasci, o porquê que eu vim a este mundo. Nós devemos questionar não o porquê, mas para quê? Para que eu vim a este mundo? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho que fazer a diferença na minha geração, eu fazer a diferença na minha casa, fazer a diferença no meu trabalho, fazer a diferença aonde eu estiver, porque eu fui escolhido nele antes da criação do mundo. E passou-se um tempo, nós descansamos no Senhor. E quando a gente não esperava, nós aguardávamos no Senhor, mas não esperávamos, e aconteceu, de ela falar: alguma coisa estranha tem alguma coisa acontecendo. Ela foi: estou gestante, mas vamos ficar em paz, porque eu não quero passar o mesmo processo. Às vezes nós passarmos pelo mesmo processo 2 vezes é doloroso. Você não quer ter a mesma frustração 2 vezes. Você não quer entrar numa luta e que você vai falar: eu vou entrar nessa luta, e agora? Será que vai acontecer do mesmo jeito? Ou será que vai ser diferente? Por isso que esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. E a nossa esperança sempre foi focada no nosso Senhor Jesus. A sua esperança tem que ser focada no Senhor Jesus. Confia nele, e o mais Ele fará. É difícil às vezes falar desse versículo. Salmo 37, capítulo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas muitas vezes você não entrega o seu caminho ao Senhor, e quando você entrega, você não confia, porque você quer resolver do seu jeito, da sua maneira, como você pensa que deve ser resolvido, e depois que as coisas dão errado, você quer voltar para Deus e questionar. Entregar, confiar, porque Ele faz todas as coisas. É o nosso Deus. E o salmista Davi, voltando aqui à palavra, o salmista Davi, ele sabia que o amor de Deus estava sobre a vida dele quando ele era ainda um embrião. Um embrião, está ali o saco gestacional, e tem um pontinho ali no meio, vamos dizer assim, de um universo. Está ali. Só que aquele pontinho, aquele embrião que está sendo gerado, o Senhor conhece. E o Senhor já escreveu no livro dele os dias daquele embrião, daquele ser que está sendo criado. Todos os dias determinados para ele está escrito no livro do Senhor.
Deus é incrível, é impressionante, é maravilhoso. O nosso Deus é muito grande. No versículo 16 aqui de Salmo 139, fala: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, Deus, como é grande a soma deles. Deus é maravilhoso. Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Um amor impressionante, um amor impressionante. E eu não acredito que nós nascemos nesta terra, viemos a este mundo para vivermos uma vida de sofrimento, para vivermos uma vida de aflições. Mas você pode dizer: mas em João 16:33 fala, que Jesus fala que nesse mundo nós teremos aflições. Mas só que o Senhor falou assim: neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ter aflição não é permanecer na aflição. Quer dizer que nós vamos passar por aquele momento de luta, mas se nós permanecermos em Cristo, nós vamos sair dessa situação. Temos que permanecer com Ele. Somente com o Senhor Jesus. Trouxe aqui o... Aleluias. Agora que eu vou entrar na mensagem. Quero contar a história também de uma pessoa que também passou por muitas aflições, por muitos momentos de desesperança. Para ela não existia mais nada, até que ela ouviu falar de alguém. Eu peço que você abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 25 ao 34. Aleluias, aleluias. Marcos capítulo 5, versículo do 25 ao 34. Diz assim, 25: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 26. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Somente até aqui. Aleluias. Eu quero refletir com vocês, meus irmãos, sobre esta passagem. É uma passagem conhecida, e a história que fala na nossa Bíblia, a história da mulher do fluxo de sangue, ela se entrelaça com a história de Jairo, que as duas acontecem ali no decorrer da passagem de Jesus por aquela região. Mas eu quero me ater à história da mulher do fluxo de sangue. Primeiro, 12 anos. 12 anos são equivalentes a 144 meses, 52.560 dias. Muito tempo que ela estava passando por uma hemorragia, por um fluxo de sangue que não parava. Todos os dias ela acordava e estava ali da mesma maneira. Não tinha mais esperança para a vida dela.
Ela não podia fazer mais nada. Ela acordava, estava com fluxo de sangue. E quando ela estava com fluxo de sangue ali, a palavra do Senhor está lá em Levítico. Ela fala que ela era tida como uma impura. Ela não, onde ela sentava ali, aquele lugar era impuro. Onde ela tocava a mão, aquele lugar era impuro. Ela não podia tocar em ninguém, porque aquela pessoa também ficaria impura. 12 anos da vida dela, ela passando por essa situação. Lá em Levítico capítulo 15, no versículo 25 a 28, para a gente entender um pouco mais sobre isso, diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, por muitos dias fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Enquanto durar o corrimento, para essa mulher demorou 12 anos. Como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura. Como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro. Como durante a sua menstruação, quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. E esses 7 dias para contar, para que ela ficasse pura, não chegava. 12 anos de sofrimento. 12 anos ela estava ali naquela situação. E ela não podia clamar: esteja sobre mim o teu amor, Senhor, como está em ti a minha esperança, porque ela não conhecia o Senhor. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha ouvido sobre aquele que iria mudar e transformar a vida dela por completo. Ela ainda não tinha ouvido. E quantas pessoas da nossa casa, ou da nossa família, que não ouviu falar de Jesus? Ah, mas ele ouviu lá aquela igrejinha que tem na frente e está falando. Não, quantas pessoas não ouviu você falar de Jesus para ela na sua casa? É você que tem que ir lá e falar: meu irmão, olha para mim, olha meu exemplo aqui. Estou indo para a igreja, as coisas estão acontecendo, Jesus está comigo. Seja você o motivo da transformação do seu parente, o motivo da transformação do seu filho, do seu sobrinho, do seu enteado. Que seja você esse motivo de transformação. Porque muitas vezes esperamos que alguém fale para aquela pessoa, ou esperamos que alguém faça algo para aquela pessoa se converta. Mas nós podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Teve para as pessoas que estavam endemoniadas, aqueles que estavam imundos e foram limpos. Eu também quero ser desta maneira. E ela estava só pensando: e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ela poderia pensar nas dificuldades que ela iria enfrentar para atingir esse objetivo. A primeira dificuldade: Jesus estava vindo. Estava vindo com quem? Com Jairo. Porque quando ele desceu do barco, quem se aproximou-se dele foi Jairo, ajoelhou e pediu pela sua filha. E Jesus foi com ele. E Jesus estava vindo com Jairo. Quem era Jairo? Dirigente da sinagoga, era um homem importante. Estava vindo com ele, caminhando. Ela poderia imaginar: e agora? Jesus está com o homem mais importante aqui da cidade, o que eu vou fazer ali? Ou ela poderia pensar, e naquela época também, ou não, e naquela época não existia aquele cavalheirismo de vir a uma mulher: ó, venha, fala com Jesus. Não, estavam os homens ali, todo mundo em cima um do outro ali, do lado de Jesus. Mas é impressionante quando nós lemos essa passagem, eles estavam ali do lado de Jesus, apertando ele, só que nenhum deles foi transformado e curado. Eles só estavam apertando Jesus. Só estavam apertando. Terceiro, ela era considerada como impura por causa do seu fluxo de sangue que não se cessava. Ela não podia encostar em nenhuma pessoa que ali estava, porque se ela encostasse em alguma daquelas pessoas que estavam apertando Jesus, aquela pessoa ficaria impura. E elas teriam que sair daquele lugar e ir para um outro local para a purificação. E o quarto: ela ainda sangrava e poderia mostrar a sua vergonha em público. Ela ainda estava com hemorragia. Você, mulher, sabe muito bem disso. Quando está naqueles dias, não coloca uma calça branca. Aí você orienta a sua filha: onde você vai? Muda de roupa.
Eu posso falar com propriedade que eu tenho 2 filhas e está vindo a terceira. O Emerson também está aí, ó. Então você tem esse cuidado, mas ela estava ali e agora Jesus está passando, eu não posso perder essa oportunidade, Jesus está vindo, o que eu vou fazer agora? E agora o que eu vou fazer? Eles estão vindo. Só que ela não se importou com essas coisas. Ela pensou na mente dela, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Em outros falam, eu preciso tocar no manto. Em outras versões, eu preciso tocar no vestido. Mas não importa, ela tocou em Jesus. Eu estou indo aqui para o final. 4, tocou no manto de Jesus. Aí eu fico imaginando aquela mulher ali, Jesus está vindo com o mestre, o dirigente da sinagoga, e ela está ali. Aí Jesus passa. Está passando, aí ela vai ali por trás, não consegue nenhuma situação que pudesse chegar em Jesus, ela vai e se agacha, o máximo que ela pode, vai e encosta em Jesus, e imediatamente cessa aquele fluxo de sangue, imediatamente, de tamanho poder que sai de Jesus, ele já tinha passado, ela encostou nele ali, ela se esgueirou, ficou mais baixo que podia, ela se humilhou e foi até ele, aí Jesus vira e fala, quem me tocou? Quem me tocou? Ela ouviu a fama de Jesus, ela confiou no nome de Jesus, naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que pode transformar, naquele que pode restaurar as vidas, a vida, uma geração inteira, é Jesus que pode transformar. E o mais impressionante, e quando Jesus se vira, aí ela toda constrangida fala, foi eu que te toquei. No verso 34, o Senhor fala para ela, não fala mulher, o Senhor não fala outro adjetivo para ela, senão filha, filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não olhou para aquela mulher com um olhar de coitadinha dela, 12 anos sofrendo, esperou eu passar aqui para curar ela, coitadinha. Não, Jesus olhou para ela, em algumas versões fala que teve compaixão, mas ele olhou para ela e falou, filha, filha, a tua fé te curou, a esperança que você depositou em mim, porque você ouviu falar da minha fama, essa esperança te alcançou agora, essa esperança te cura agora. Aleluias, aleluias. E é nesta noite que o Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Que esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. E que nessa noite você, meu irmão, minha irmã, possa tocar nas vestes de Jesus. Ah, mas como que eu vou tocar nas vestes de Jesus? Eu não consigo vê-lo, Ele não está mais aqui nessa terra, Ele foi assunto ao céu, e Ele também está aqui nesse lugar, porque Ele enviou um igual a Ele, um Consolador. E quando nós oramos ao Senhor Jesus, nós oramos com toda a nossa fé, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós podemos tocar sim nas vestes de Jesus e ser curado. Porque ainda hoje o paralítico ele pode andar, ainda hoje aquele que tem câncer ele pode ser curado, ainda hoje aquele que tem uma enfermidade que para os médicos não tem solução, mas para Jesus há solução para todas as coisas. É o nosso Senhor Jesus. Aleluias. E se você quiser, se você quer sair desta noite aqui transformado, curado, liberto, existe uma canção muito antiga. Eu gosto das músicas antigas, eu gosto. Existe uma música muito antiga que ela diz muito sobre isso. Que nesta noite você possa tocar nas vestes de Jesus. Se você quer isso, você vai ficando em pé agora,
Nós vamos adorar ao Senhor. Diga assim: hoje eu vou colocar as vestes de Jesus. Hoje eu vou colocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai amar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Mais uma vez, hoje eu vou tocar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Aí você vai falar para Ele assim: cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Envia a tua unção. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Então diga para Ele: cura-me, Senhor Jesus. Vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem liberta o meu ser. 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 Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia.